Amável ouvinte, a paz do Senhor seja com o seu coração. Eu sou o pastor Célio de Lima Medeiros, pastor na igreja em Correias, na obra de restauração Correias, Petrópolis. Pastoreado essa igreja pelo pastor André Luiz Vieira. Nesta manhã seria a nossa ceia no templo da nossa igreja. Mas como estamos neste descanso por causa do vírus, estamos impedidos de termos a ceia. E aqui estamos falando dela, para que tragamos à memória, nós, membros da igreja, esta necessidade de que temos de mensalmente termos um memorial através da ceia. O Senhor Jesus nos falou em Lucas 23, onde ele nos diz, naquele capítulo, como os outros evangelistas no texto da ceia, nos falam que a ceia é um memorial. A ceia não é para trazer bênção, não é para batizar com o Espírito Santo, não é para curar enfermo. A ceia é um memorial. Agora, é claro que desses dias pode acontecer curas, pode acontecer batismo, pode acontecer muitas coisas. Porém, isto não tem a ver com a ceia. Isso é porque acontece onde os crentes se reúnem para a glória de Deus. Mas a ceia é um memorial. Nos traz a lembrança, a morte vicária do Senhor Jesus Cristo por nós. Cristo morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos trazer a vida eterna. Porém, a igreja em Corinto não estava com esta união, com esta unidade. Aquela igreja tinha dissensões. E como ela tinha dissensões, o apóstolo Paulo estava doutrinando ela com respeito à ceia, porque na ceia havia coisas que desagradavam a Deus. Quer ver? Vamos ler com Nicolas, meu neto, este texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 33. Ouçamos lendo este texto, por favor. Amém. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Veja que a ceia é tão, fala-nos tanto de unidade, que ela manda, esse texto aí nos manda através dela, que ao comermos a ceia, temos que ter uma comunhão tal que esperemos um pelo outro. Não é se dar a ceia a um membro e depois a outro, a um e a outro. É todos vão comer o pão junto, porque é uma unidade que nos encaminha para a perfeição que Cristo quer em nós, para a glória do seu santo nome. Mas naquela igreja havia uma desunidade, uma desunião, melhor dizendo. E naquela desunião, aquela igreja pecava, errava, feriam a santidade do Senhor. Quer ver nos versículos atrás do capítulo 10, versículos 16 e 17, veja o que está escrito nele, que fala de comunhão. A ceia é um memorial, mas também é um ato de comunhão, onde se faz isso numa comunhão perfeita com os nossos pares, ou seja, nossos irmãos. Ouçamos o Nicolas ler mais uma vez. Versos 16, 17, 10 de 1 Coríntios. Amém. 16.
Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Todos participamos do mesmo pão, nos transformamos num só corpo, porque estamos com Cristo. Quem está em desunião está fazendo a obra do inimigo, mas nós não somos do inimigo. O crente é de Jesus. Veja o verso 21 que diz que nós não temos parte com os demônios. Isso. Esse texto é interessante. Ouçamos, Nicoleiro. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vejam aí uma coisa interessante. Judas, lá na ceia, o Senhor Jesus mandou que ele fosse depressa. Judas participou do lava-pés que houve antes, mas ele não participou da ceia. Antes de cear, Jesus o viu, nervoso. E Jesus disse: Judas, o que tem que fazer, faz depressa. Ele foi embora, porque ele não tem parte na ceia, ele não teria parte na ceia. Judas nunca foi salvo. Judas não perdeu salvação, não se perde o que não se tem. Uma vez Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: eu não escolhi 12, mas entre vós tem um que é demônio. Se ele tinha parte com os demônios, não podia ter parte com os santos, para a glória de Deus. Nós não temos essa coisa de ter medo de ser condenado, porque somos salvos por Jesus. Temos um texto aí no capítulo 11 de 1 Coríntios, onde nós vamos ver que Jesus disse que nós não seremos condenados com o ímpio. Ele nos corrige. Paulo está falando que ele trazia uma palavra de correção, certamente, para eles, a fim de que eles pensassem corretamente que eram salvos. E como salvos, jamais eles terão parte com os ímpios. É a palavra de Deus quem diz, não é invenção minha. Quer ver? Vamos ver, Nicolas, ler novamente o texto, onde o apóstolo Paulo diz isso? Ouçamos. Amém. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Não sermos condenados com o mundo, somos julgados, porque o justo é punido na terra. A Bíblia nos diz isto: o justo é punido na terra. Mas o ímpio não é punido aqui. Eles passam lutas, problemas, dores também aqui, como nós também passamos. Aqui a Bíblia diz: o que acontece com o ímpio acontece também com o justo. Porém, no final de tudo, o ímpio vai para o inferno, o santo vai para o céu. E nós não seremos condenados com o mundo. Então tem pessoas, às vezes, na igreja tomando ceia que não é salvo. Isso é importante que a gente saiba disso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós, povo de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, somos um povo privilegiado. Um dia vamos morar no céu. Por isso, nesta manhã, deste domingo, tem esta memória para nós, que não vamos esquecer jamais que Cristo morreu por nós e nos deu a vida eterna. Vamos orar agradecendo? Senhor Deus, aqui estamos gratos a Ti, meu Pai, por este privilégio santíssimo de sermos participantes do corpo e do sangue de Cristo em memorial, através do pão e do cálice que nos é servido na ceia do Senhor. De maneira que tudo ali é simbólico, meu Pai. Por isso te agradecemos que este símbolo naquele dia se tornar real quando nós entrarmos no céu, ouvindo a voz do teu amado Filho dizendo de uma maneira gloriosa: vinde, benditos de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado. Obrigado, Senhor. Muitíssimo obrigado por tudo isto, em nome de Jesus. Amém e amém.